E para que a gente não perca os nossos miolos, precisamos entender que intimidade em excesso mata o desejo. Desmiolando. O problema no nosso dia a dia, e principalmente dentro dos relacionamentos de casais que estão juntos há mais tempo, é que a gente acaba confundindo intimidade com rotina e com previsibilidade. No início de um relacionamento, há um forte senso, assim, de mistério, de novidade, e isso alimenta o nosso desejo pelo outro, nosso desejo de estar perto. Mas com o tempo, as pessoas tendem a buscar mais segurança, mais previsibilidade e conforto. Essa palavra é perigosa. Porque isso pode levar à perda da atração. Tá bom, Alice, mas como que a gente vai fazer se eu quero casar com essa pessoa, se eu já sou casada, se eu já tô há, sei lá, 35 anos com essa pessoa, igual meus pais, por exemplo? Você precisa ouvir esse episódio, porque isso vai te ajudar. Então já manda ele para pessoas que estão em relacionamentos há mais tempo ou que estão construindo um relacionamento, porque isso vai ser de grande, imensa utilidade. E eu aprendi isso, óbvio, com a Esther Perel, que eu já contei para vocês, que eu acabei de voltar do evento dela. Quero muito trazer essa pauta pra gente, porque ela é de extrema importância. E para isso, a gente vai precisar, anota isso, ó. Você vai precisar entender que o desejo, pra gente ter desejo, a gente necessariamente precisa de novidade, de mistério e de um pouquinho de distância. É como se a gente estivesse fazendo aquelas porções das meninas superpoderosas. Então tem dois potes. Tem o pote do desejo, e aí você precisa colocar dentro dele novidade, mistério e distância. Um pouco de distância. E aí no outro pote, que é o pote do amor, você precisa colocar proximidade, segurança e previsibilidade. Vocês estão percebendo que uma coisa é meio que contrária à outra? Parece contraditório, né? E aí que mora o grande desafio, conseguir equilibrar os dois polos pra gente manter essa chama acesa. Então é misturar esses dois potes que a gente fez aqui, misturar eles, colocar em um terceiro pote, um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Então, se o amor, ele requer da gente segurança, o desejo requer da gente novidade. Se o amor requer proximidade, o desejo requer um pouco de saudade, dessa distância, sabe? E aí a Esther tem uma frase que eu gosto muito, que é: muitas pessoas se excitam à noite pelas mesmas coisas que elas reclamam de dia. A mente erótica não é politicamente correta. E não é mesmo. E não é pra ser. Tá tudo bem, sabe? O desejo, ele vem de uma dose de egoísmo. E a habilidade de estar conectado consigo mesmo na presença do outro. Então, além daquele pote do desejo que a gente tá montando aqui, você precisa estar conectado com você, mesmo estando com o outro. Você tem que estar cheio de si, sabe? E a gente nasceu com esses dois sensos de necessidade. A gente nasce com a necessidade de conexão, mas a gente nasce com a necessidade de separação. Quando a gente é criança, a gente precisa necessariamente de afeto e de atenção dos nossos pais. Tanto quanto o bebê chora, ele tá pedindo por atenção. Só que quando você vai para a fase de ir para a escola, você como ser humano precisa dessa separação dos seus pais para você ir para o mundo. Então a gente precisa da conexão, a gente precisa da separação, a gente precisa da segurança, mas a gente também precisa da aventura. A gente precisa ficar junto, mas a gente também precisa de autonomia. E aí o que é muito desconcertante pra gente é que os ingredientes que mais nutrem o amor, que é a interdependência, a reciprocidade, a proteção, a preocupação, a responsabilidade, muitas vezes são os mesmos ingredientes que sufocam o nosso desejo. E me dá raiva até, né? Porque o desejo, ele vem com sentimentos que nem sempre são os favoritos do amor. Então, se você quer ter um relacionamento onde você tem amor e desejo, você precisa, para manter o amor, você vai precisar de segurança. Então você tem que se sentir amado, protegido e ter um parceiro ou uma parceira confiável e previsível.
E para manter o desejo, você precisa de novidade. Então, você precisa da emoção, da surpresa, do mistério, da liberdade. E o problema mora quando um domina completamente o outro. Completamente o outro. Exemplo, no começo de um relacionamento, você não conhece tudo sobre o outro. Aí há um certo mistério, um desafio, e isso mantém o desejo vivo. Mas quando o casal se torna previsível demais, deixando de se ver como indivíduos separados, o desejo pode esfriar. Por isso que a importância de você ter as suas autonomias, ter as suas atividades individuais, mas ter uma também coletiva. Então, se você tem uma segurança, mas você não tem novidade, o relacionamento ele vira amizade. Se você tem novidade e não tem segurança, o relacionamento vira instável. E a segurança mais a novidade é o equilíbrio saudável entre o amor e o desejo. E eu sei que é muito difícil a gente encontrar isso. Eu já passei por diversas situações assim nos meus relacionamentos. E é por isso que a gente criou o Encaixados. Que ele é o produto perfeito que a gente fez na fábrica de afetos. Para você conseguir equilibrar o desejo com o amor. E só de você estar usando as nossas ferramentas de conexão, você já está trazendo novidade para o relacionamento. E não só isso, como novidade, ela pode ser coisas simples, como por exemplo, vamos fazer um jantar juntos? Vocês veem um vídeo de uma receita nova e vocês têm que fazer juntos. Vocês fazem uma competição. É trazer diversão. A novidade, para mim, ela está diretamente atrelada com diversão. E tem um outro exemplo muito interessante que eu vi a Amanda Sena no TikTok falando sobre isso e que eu concordei demais. Ela tava falando isso baseado no relacionamento dos pais dela. Foi uma visão que eu nunca tinha visto antes, mas que eu concordo 100%. Vou deixar aqui pra vocês ouvirem rapidinho. A minha mãe sempre falou pra eu preservar a minha intimidade, independente do parceiro que eu tivesse. E quando ela fala intimidade, eles têm um nível que eles não fazem necessidades fisiológicas um na frente do outro. Porque isso é uma coisa muito fácil de você corromper ou relaxar na rotina e compartilhando uma casa. Mas eu cresci numa casa em que xixi, cocô e outras coisas de conteúdo escatológico a gente sempre manteve numa esfera mais individual e ninguém nunca violou o espaço do outro em relação a isso. E um ponto bônus que minha mãe sempre fala pra mim, mas que hoje casada eu entendo, é que ela sempre falou pra eu preservar os meus momentos de nudez. Porque se eu banalizar aquilo vai se tornar uma coisa corriqueira e vai perder um pouco da mágica. Eu achava isso um pouco conservador, mas hoje eu percebo que é essencial, porque toda vez que eu acabo ficando de calcinha e sutiã perto do meu noivo, ele fica assim, como se fosse uma surpresa. Se eu andasse assim o tempo inteiro, isso ia fazer parte da rotina, assim como um café, uma água e eu ali pelada andando pela casa. Faz sentido? Então, isso são pequenos detalhes que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio no dia a dia. Relacionamento dá trabalho, então a gente tem que ser vigilante, a gente tem que encontrar novas formas, né, pra gente estar sempre reconstruindo e construindo. Então, se você também não tem as nossas ferramentas de conexão pra te ajudar nessa construção, pelo amor de Deus, aproveita que o Dia dos Namorados tá chegando. Faça uma coisa diferente. A novidade também tá atrelado à busca por lugares novos que vocês ainda não conhecem e vão explorar juntos. Pode ser do lado da sua cidade, um lugar que você nunca foi, que tá ali do lado. E aí você leva as nossas ferramentas e vocês vão jogando no carro, vocês bebem um vinho juntos e vão se reconhecendo, sabe? A gente tem uma ferramenta nova pra lançar no Dia dos Namorados que vocês não estão entendendo, meu Deus do céu. Juro, é muito com base nesse tema desse podcast que a gente cria nossas ferramentas de conexão, voltadas para relacionamento. Foi estudando muito isso que eu criei. Mas bom, são algumas dicas apenas de como que você vai tentando trazer esse equilíbrio. E agora indo para uma parte até mais prática de como que você vai manter essa atração num relacionamento de longa duração, você tem que lembrar que a primeira coisa é manter a sua identidade fora do relacionamento. Porque se você se torna uma coisa só, acabou. Tipo, vocês se perdem de vocês mesmos. E aí não tem novidade, não tem o que o outro descobrir sobre você. E sem novidade, sem curiosidade,
sem desejo. Então, uma das razões pelos quais o desejo desaparece é quando os casais se fundem tanto que eles perdem a sua individualidade. Então, o que você pode fazer? Você cultivar seus próprios interesses, hobbies e seus próprios amigos. Porque muitas vezes os amigos de um viram do outro e aí essas são as únicas pessoas que você sai. Não pode ser. Faça coisas que façam você se sentir atraente pra você mesma. Então, você fazer uma aula de dança, você fazer seu esporte, você cuidar de você ir no salão, falando mais do quesito. Não, isso aí no salão não é muito clichê, né? Tô pensando o que me faz me sentir muito atraente pra mim mesma. Ai, eu trabalhar, tipo, eu dar uma palestra, eu ter esse sucesso no meu trabalho, isso me ajuda muito na minha atração comigo mesma. Então, tipo, busque coisas que vão te validar pra você mesma, sabe? Dê espaço pro seu parceiro sentir sua falta. Então, porque isso, gente, é a lei do equilíbrio. E eu já falei dela, mas eu não canso de repetir, eu vou falar de novo. Se você tem aqui vários travesseiros e você vai dando pro outro todos os seus travesseiros e você não espera o outro te devolver um travesseiro dele, o que você tá fazendo? Você tá sufocando essa pessoa, ela vai ficar cheia de travesseiro pra segurar. Aí você acha que você tá dando muito, mas no caso você tá sufocando a pessoa e ela vai querer se afastar. Então, o espaço pra falta é você não dar todos os seus travesseiros de uma vez, é você dar um travesseiro e esperar ele dar outro. E quando você cultiva os seus próprios interesses, sai com as suas amigas, faz uma viagem sozinha, não depende do outro pra tudo, você vai estar dando esse espaço também pro outro sentir sua falta, tá bom? Isso tudo é para gerar um senso de separação saudável. A outra coisa é a comunicação aberta. Casais que se comunicam de forma honesta e respeitosa, eles conseguem resolver conflitos e alinhar as expectativas. Ouvir sem julgar e expressar os sentimentos com clareza vai fortalecer o vínculo entre vocês. Então vocês têm que criar esse espaço através de perguntas difíceis, de conversas difíceis. A gente tem um episódio só para falar de conversas difíceis, inclusive é o mais ouvido por vocês. É através disso que vocês vão conseguir saber aonde está precisando melhorar e se sentir muito à vontade com o outro. E esse à vontade não é só no diálogo, mas também quando vocês vão pra cama, pra intimidade de vocês. Mas isso começa na forma como o outro te faz sentir. E um bom diálogo auxilia nisso. A terceira coisa é o companheirismo. Então, você não jogar contra a sua parceria, sabe? Não é quando vocês estão tendo uma briga, por exemplo, não é um contra o outro. É um junto com o outro, vocês se unirem. E você lembrar que ele ou ela não tá contra você, só tá pensando diferente de você. E vocês juntos têm que, como um time, pensar na melhor estratégia para ganhar. Essa parceria nos momentos bons e nos momentos difíceis vai criar esse senso de equipe no relacionamento de vocês. Então, dividir as responsabilidades e os sonhos reforça essa conexão. Então, você comprar o sonho do outro, sabe? Por mais que não seja o seu sonho, você comprar esse sonho, você perguntar pro outro, tá, mas e aí? Então, o sonho da pessoa é ter um carro X. Tá, mas e aí? Vamos fazer uma programação? Quanto que a gente vai ter que guardar do nosso dinheiro pra você conseguir comprar esse carro que você quer tanto? Tá junto no sonho. E as responsabilidades. Não, o que eu sei fazer de melhor que eu posso pegar pra eu fazer? E o que o outro sabe fazer de melhor que ele pode pegar ou ele ou ela pode pegar pra fazer, sabe? E o respeito mútuo. Então, isso tá muito ligado com o companheirismo, que é a gente saber que é bom a pessoa ter opinião diferente de você. É por isso que vocês estão juntos, porque um vai complementando o outro. Então, respeita a opinião do outro, respeita o espaço e a individualidade do outro. O outro querer fazer as coisas sozinhos é um ótimo, não, obviamente que não é tudo, mas é um ótimo sinal, porque ele tá criando essa individualidade, ele tá criando esse espaço pra saudade. Então, isso vai manter a relação saudável e vai evitar ressentimentos quando você consegue respeitar esse espaço do outro. Outra coisa que é muito, muito bom e que eu vejo muito também no relacionamento dos meus pais são pequenos gestos de carinho e atração no dia a dia. A gente nunca pode perder isso, porque isso reforça o amor e mostra que a sua parceria é valorizada por você. E fazer coisas que não são tão previsíveis, sabe? Mandar uma mensagem do nada, pegar uma flor num jardim e dar... chegar em casa com um ingrediente novo que você viu na padaria para vocês comerem uma coisa diferente. Isso são pequenos gestos que falam, olha, eu fiz isso aqui pensando em você. Eu comprei isso aqui pensando em você. Eu tô fazendo isso por você,
sabe? Ou apenas um elogio mesmo. A gente tem que criar essa prática de elogiar mais. Então, e essa questão dos pequenos gestos é muito importante porque a nossa paixão, ela é como a lua, sabe? Vai e vem, muda de fases. E quando você faz esses pequenos gestos, você está mostrando que você sabe como trazer de volta essa paixão. Porque você também sabe que a espontaneidade é um mito. O sexo comprometido é um sexo premeditado. É determinado, é intencional, tem presença, tem foco. Assim como você faz um planejamento de uma viagem, você também tem que planejar os momentos de intimidade de vocês, os momentos que você vai intencionalmente trazer essa paixão de volta. E aí a gente entra em uma última questão sobre o desejo e o amor, que é uma questão interna nossa, que a gente precisa trabalhar muito. Porque se a gente tá muito na cabeça, pouco no corpo, se a gente tá muito preocupado com o trabalho, com a vida lá fora, e a gente traz isso o tempo inteiro pra nossa vida, isso toma conta da nossa vida, a gente não vai ter espaço para as outras coisas. E a gente vai meio que morrendo por dentro. E o desejo, a paixão, o erótico na nossa vida é a nossa vontade de viver, de estar vivo. Então, se você tá morto por dentro, a pessoa pode fazer qualquer coisa que você não vai sentir prazer. Quando você tá muito vigilante, preocupado, ansioso, inseguro, e você não consegue se soltar, ser brincalhão, criativo, imaginativo, isso vai minando também a forma como você interage com o outro e como essa interação se conecta. Então você precisa co-criar com a sua parceria, co-criar esse lugar e esse espaço de conexão para você conseguir deixar de lado a gestão, o trabalho, as responsabilidades. E aí vem perguntas para você se fazer dentro do seu relacionamento e com você mesma também, sabe? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre algo, você e sua parceria, diferente do que é, qual o plano de amanhã? O que a gente vai fazer amanhã? Ir no cinema e voltar para casa. Tá, é o de sempre, do final de semana. Qual foi a última vez que vocês se olharam nos olhos mesmo, sabe? Que vocês conversaram sobre algo totalmente íntimo, porque senão vocês vão começar a viver juntos, mas viver como estranhos. E isso vai afastando vocês. Esse olhar no olho é essencial para que a pessoa, sabe, seja vista. Tipo, eu não tô só te olhando, eu tô te vendo mesmo. E não só o olhar no olho, mas o toque. A gente precisa de toque. Nós somos alimentados pelo toque. Uma criança, quando ela não é tocada, por exemplo, ela vai ter muitos problemas de conexão. Então a gente tem que estimular esse também carinho físico, sabe? Eu acho que tudo isso nos ajuda a ter um pouco de amor e um pouco de desejo. E a gente criar essa consciência é muito importante para termos relacionamentos que durem aí uma vida, né? Mas não necessariamente isso é via de regra. A gente não tem que nada, a gente tem que fazer o que a gente se sente confortável, a gente tem que entender que vão ter fases e fases da nossa vida, porque nós mulheres, principalmente, somos como a lua também. Então a gente é cheia de fases. E vão ter fases que a gente não vai conseguir sair da cabeça, que a gente vai estar muito preocupado com as coisas. E tá tudo bem, a gente só precisa saber como voltar para esse lugar em algum momento, para esse lugar de conexão, porque faz parte. Faz parte a gente nos dar esse trabalho. Eu espero que tenha ajudado vocês a se sentirem um pouco mais nerds emocionalmente. E a gente se vê na semana que vem. Mas não se esqueçam que o Dia dos Namorados está chegando e que na Fábrica de Afetos a gente tem todas as ferramentas para te ajudar com cada uma dessas situações. Que com certeza, se vocês se entregarem, se vocês se jogarem, vocês vão construir um arranha-céu de tão imenso juntos. E para fechar o nosso glorioso sábado na semana... o meu sábado nessa semana foi dormir 9 horas da noite. Foi conseguir
não pegar no meu celular, abaixar todas as luzes da minha casa, não pegar no meu computador, não querer trabalhar mais e simplesmente falar: é isso, eu vou dormir cedo, sem ficar neurada e preocupada com o que eu tô perdendo se eu tivesse mexendo no meu celular, se eu tivesse, sei lá, aproveitando mais esse momento à noite, porque normalmente eu durmo tipo meia-noite. E foi muito bom. Nossa, é tão regenerador dormir cedo. Ai, tomara a Deus que eu consiga fazer isso mais vezes. Se você ficou até o final, deixa aqui sua luazinha, porque a gente falou tanto de fases de lua e agora eu falei de dormir cedo, então deixa a sua lua. E até semana que vem. Beijinhos!